Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor João Batista Calisto. Vamos revisitar sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor e pesquisador. O nosso convidado é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília, mestre em Farmacologia pela Universidade Federal de São Paulo e doutor em Farmacologia pela Universidade de São Paulo. Desde 1976, está na Universidade Federal de Santa Catarina. Foi um dos criadores do Departamento de Farmacologia e foi o primeiro coordenador do curso de pós-graduação de farmacologia nessa universidade. É pesquisador nessa área, com ênfase na dor, inflamação e princípios ativos das plantas. Atua nas áreas de farmacologia geral, farmacologia da dor, inflamação e em princípios ativos de plantas. Publicou 455 artigos em revistas científicas, 13 capítulos de livros e 3 livros. Orientou 43 teses de mestrado, 38 de doutorado e supervisionou 49 pós-doutorados. É pesquisador 1A do CNPq, membro da Academia Brasileira de Ciências e presidiu por 2 vezes a Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental. Recebeu prêmios e homenagens, das quais destaco Prêmio José Ribeiro do Vale, da FESB, Prêmio Inovação Tecnológica, da FINEP, Prêmio Ciência e Tecnologia, da Fundação Peter Muranil e comenda da Ordem do Mérito Científico na categoria Gran Cruz da Presidência da República. É professor titular aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente é o diretor do CIEMP, Centro de Padrão Internacional, que desenvolve pesquisa pré-clínica para desenvolvimento de medicamentos e vacinas de acordo com as boas práticas de laboratório. Muito obrigado, professor João Batista Calisto, por ter aceitado ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor e pesquisador. Por favor. Muito obrigado, professor Isaac, pelo convite, pela introdução e pela lembrança dos meus anos de universidade, de formação, onde eu comecei a minha carreira sob a sua orientação, da professora Celina Reutemann, no Laboratório de Microbiologia da Universidade do Brasil. Então, é um grande prazer revê-lo e muito mais ainda poder conversar nessa etapa da minha carreira e poder contar um pouco. Bem, eu sou nascido no interior de Minas Gerais. Eu nasci de filhos de proprietários de pequenas, médias, propriedade rural no interior de Minas Gerais. Eu nasci e vivi até uns 12, 13 anos em uma fazenda. Estudei numa escola rural até minha formação primária
Isso foi no município de Coromandel, em Minas Gerais. Depois, minha família mudou para uma cidade próxima, Patrocínio, que era um pouco maior, onde eu fiz também escola pública, o ginásio no colégio estadual. Fiz também depois o primeiro e segundo ano de científico nesse colégio. E no terceiro ano eu mudei para Belo Horizonte, onde eu fui estudar também no Colégio Estadual de Minas Gerais. De lá, eu decidi fazer vestibular na área biológica. Não estou muito certo se era medicina, se era biologia. E aí eu não fiz, fui fazer na Universidade de Brasília. Estava recém, ou poucos anos de funcionamento, e em 1960, isso foi em 69, e fui aprovado em 1970 para curso biomédico na Universidade de Brasília. E essa foi uma grande etapa da minha carreira, ter a oportunidade de fazer uma universidade com um grande enfoque nas ciências básicas, estruturais. Eu destaco que a formação em biologia molecular, a química, a matemática, coisas que me deram a mim, os meus colegas, muita formação. Em 1971, eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa pela sua orientação no Laboratório de Microbiologia, uma bolsa do CNPq, como iniciação científica. Aí foi que eu tive a oportunidade, pela primeira vez na minha vida, de ver que eu queria fazer ciência. Me lembro bem que eu, por pouco, não coloquei fogo no laboratório de microbiologia, numa ocasião que eu estava trabalhando, mas, de certa maneira, foi um período importante da minha carreira, e, com seu apoio também, com o apoio do senhor Rui Caldas, eu tive uma carta de apresentação, em 1973, que eu tinha acabado de me formar, graduar, para fazer o doutorado na Escola Paulista de Medicina, aonde eu fui trabalhar, fui aceito trabalhar com o Dr. José Ribeiro do Vado, que era, na ocasião, um dos melhores centros de pós-graduação em área biomédica e também área médica. E lá eu fiz o mestrado. 76 eu vim para Florianópolis, também por indicação dele, onde a gente começou nossa carreira e eu me encontro até hoje. E logo depois fui para Ribeirão Preto, onde eu fiz o doutorado na Faculdade de Medicina, Departamento de Farmacologia de Ribeirão Preto. Então, resumidamente, essa é a minha história. Muito bonito a sua trajetória, professor João Batista. Professor, suas pesquisas têm contribuído com o desenvolvimento de novos fármacos. Poderia destacar a importância da chamada pesquisa translacional, isto é, as pesquisas básicas e as estratégias para que as descobertas sejam utilizadas em benefício da sociedade? Esse é um ponto que eu acho extremamente importante falar e discutir para a sociedade. O quão importantes são os países que conseguiram vencer a barreira de transpor a ciência básica para o conhecimento e o bem-estar da sociedade. O Brasil, infelizmente, o Brasil não pôde fazer isso na medida que nós precisávamos. O Brasil hoje é um país extremamente dependente. Ficou muito claro na Covid, da importação de produtos, medicamentos acabados e o tal dos IFAs, que é os insumos farmacêuticos ativos, e as mudanças geopolíticas, as guerras, as pandemias, vêm trazendo muitos problemas para o mundo que não é um mundo desenvolvido. E a área de medicamentos é uma área estratégica, é uma área que você não pode viver sem ela, as vacinas. Então, eu acho que o Brasil precisa realmente fazer mais uma pesquisa translacional. O que significa isso? Pesquisa de alto nível, básica, focada, mas pensando em solucionar um problema real da sociedade. Eu acho que a gente teve sucesso nisso aí e vejo que muito mais tem que ser feito, porque o Brasil continua ainda hoje um país que ele não pode manter a sociedade, a população, sem recorrer às importações a custos absurdos,
Você já tem medicamento na área genética custando 3 milhões de dólares por um tratamento. Quer dizer, é inviável para qualquer país não dispor. E você vê que países igualmente o Brasil na década de 2000, como a China, como a Índia, Israel, Coreia, eles conseguiram dominar esse conhecimento nesses últimos 2 séculos. A gente ainda não. Nós estamos tentando, e a razão disso é uma falta de visibilidade de longo prazo, porque essa é uma pesquisa de alto risco, é uma pesquisa de muito envolvimento de conhecimento básico, e é uma pesquisa que envolve grupos multidisciplinares, e por isso precisa de apoio de longo prazo. Muito bom. Professor Calixto, dentro desse contexto, né, quais as prioridades na políticas de ciência e tecnologia e inovação para termos um país com um sistema de ciência, tecnologia e inovação soberano e consolidado? Continuando bem o que eu estava mencionando anteriormente, o primeiro ponto, eu acho que nós construímos. A gente fez uma formação de recursos humanos muito bom nível e de maneira pouco comum no mundo. Na minha opinião, aonde a gente errou foi por volta do ano 2000, época que nós nos encontramos na CAPES. A partir de 2000, o mundo mudou como deveria ser a pós-graduação. A pós-graduação passaria a ser uma coisa, mas a publicação de artigos científico é um dos aspectos que a formação dá. Mas isso não é o problema principal. O problema principal é tornar essa ciência pelo bem da sociedade. E aí nós precisaríamos ter feito uma mudança bastante grande quando a ciência ainda tinha espaço para o Brasil entrar, como eu mencionei, os países, que é formar pessoas com uma visão mais geral, uma visão menos focada em uma área específica, mas uma visão mais holística, capaz de trabalhar em parceria com pessoas de formação diferente na busca de soluções de problemas mais complexos. Isso eu falo na área da saúde, mas poderia ser válido para as outras áreas. Segundo ponto, nós deveríamos ter criado empresas inovadoras, startups, para contratar esses estudantes, para formar riqueza, para formar uma base tecnológica própria, coisa que a gente vê muito bem nos países que conseguiram vencer. O que a gente fez, que eu acho que foi o nosso erro, foi tentar fazer política de substituição de importação, ou seja, correr atrás daquilo que a ciência lá fora faz. Esse é um caminho que você não consegue superar nunca. As distâncias vão aumentando de uma maneira exponencial entre os países ricos e os países em desenvolvimento. Então, eu acho que o Brasil tem um patrimônio científico muito bom, tem a biodiversidade que poucos países têm para ajudar nisso aí, nesse desenvolvimento, mas falta essa visão de longo prazo. São políticas públicas, não política de governo, que ultrapassa. E isso a gente perdeu o foco, na minha opinião, a partir dos anos 2000. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! Eu acho, professor Calixto, que o seu diagnóstico é preciso, e é muito importante que a gente possa superar esse, eu diria, estado de colonização cultural, né, e científica. E é porque nós temos hoje, por causa, né, como consequência da pós-graduação, uma população científica de bom padrão, de
com capacidade de a gente sair desse estágio que a gente vive por muito tempo. E o que é necessário é a pesquisa. Não caia os fomentos, né? A pesquisa não cai do céu, né? É preciso uma política de ciência e tecnologia contínua, que tenha continuidade, sem interrupção, com metas, né? E penso também que precisamos vencer certas barreiras entre a academia e o setor produtivo, né? Tem melhorado se a gente comparar com décadas atrás, mas é preciso um entrosamento maior, um investimento do setor produtivo em parceria com os recursos do governo. Professor João Batista, estamos chegando próximo ao final da nossa conversa. E tendo em vista que o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo, eu pediria que desse uma mensagem aos jovens que nos assistem. Pois é, esse é um privilégio poder falar, porque eu estou inspirado em você, que me estimulou tanto, e eu consegui chegar muito mais longe do que eu almejava na minha vida. Mas a minha mensagem é de otimismo. Eu acho que nós temos que ver o que podemos realizar para o futuro da sociedade, dos mais jovens. Em primeiro lugar, a questão do ambiente, das mudanças climáticas. Esse é um ponto que a ciência tem que atuar. Provavelmente, na área que eu mais atuo, na área médica, nós nem sabemos quais serão os medicamentos que serão usados pelos nossos futuros filhos e netos e a sociedade daqui a 10, 20 anos. Serão completamente diferentes do que tem hoje. E eu acho que o conhecimento aplicado, além da sociedade, é o que os jovens devem pensar. Primeiro, uma ciência básica de mais alto nível que possa ser translacional para ajudar a resolver esse problema. Segundo, se trabalharmos na área da saúde, não há como não ver os aspectos regulatórios. O Brasil errou muito, nós erramos, de querer fazer as coisas sem observar o lado legal. E, como todo mundo sabe, o medicamento não é feito da maneira que eu acho que ele deve ser feito. Ele tem que ser feito da maneira que os órgãos regulatórios vão registrar. E isso, os nossos cientistas, os nossos gestores ainda não entenderam. Ainda não entenderam que o dinheiro é necessário, mas o dinheiro não é o mais importante no processo de inovação. Ele é um dos componentes. O mais importante é a pessoa humana, é a cabeça, é o caráter dessas pessoas, o compromisso dessas pessoas e, sobretudo, a vontade que ela tem de mudar o seu país. E vejo que hoje nós temos muitas condições de realizar isso, mas, de um lado, a chegada da internet, das redes sociais, foi muito bom para aumentar o nosso conhecimento, mas também tem um lado negativo de tornar as coisas muito fáceis e de resposta aparentemente simples. Na verdade, não são simples. É que você procura resolver com rapidez, enquanto que a ciência é lenta, a ciência é cheia de problemas. O erro é essencialmente parte do conhecimento necessário ao sucesso. Então, errar só erra quem arrisca acertar. Então, é necessário o jovem ter essa característica que ele não vai acertar das primeiras vezes. Então, meu otimismo é que a gente consiga superar essa dificuldade. O Brasil tem condições, nossa universidade precisa de mais apoio, nossos jovens também. Então, eu acho que essa é a minha mensagem de otimismo e vontade de ajudar mais que eu tenho feito, mas a gente precisa de mais parcerias, mais desenvolvimento com as indústrias, que você falou, e isso precisa de indústrias inovadoras de base tecnológica. Nós só vamos mudar o Brasil o dia que os nossos
PhDs, estudantes, criarem as próprias empresas e delas eles passaram a fazer a mudança que tem que ser feita. Essa é a minha mensagem. Boa mensagem que vai tocar no coração dos nossos jovens, que são o futuro, né? Eu gostaria de registrar, né, que o trabalho do João Batista Calixto, né, resultou no primeiro fármaco, né, que foi absolutamente tudo feito no Brasil, né? É um exemplo que ficou como símbolo o seu trabalho, o desenvolvimento do anti-inflamatório, a Cheflan, estou aqui Isso. fazendo propaganda farmacêutica, É, mas foi feito inteiramente no Brasil. A pesquisa básica feita pelo grupo de pesquisa liderado pelo professor João Batista Calixto e com uma indústria genuinamente brasileira. Essa contribuição, esse exemplo é um marco importante, viu, João Batista, histórico, para que a gente daqui a 10 anos diga, olha, hoje já milhares de produtos que foram desenvolvidos, tanto para a população brasileira como para a sociedade do planeta, né? Então, João Batista, queria agradecer muito a essa conversa interessante, importante, paradigmática, inclusive, né? E desejo que ainda, apesar de aposentado, ainda possa fazer muita contribuição para a ciência brasileira, principalmente construindo novos paradigmas de comportamento científico e social. Então, muito obrigado, João Batista, por essa interessante conversa. obrigado Esse, pela sim, oportunidade e eu desejo muito sucesso, que você tenha força, coragem para continuar esse trabalho muito importante que você tem feito, estimulando os jovens pelo conhecimento, pela ética e pelo compromisso com o país. Muito obrigado. muito bom. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supra. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.